cabe a nós mostrar que o Vasco, ele, ao longo da sua história, independentemente de nomenclaturas, os chamados segundo turnos e quando foram disputados os terceiro turnos dos campeonatos cariocas, o Vasco tem supremacia. O Flamengo tem supremacia na Taça Guanabara, primeiro turno, e o Vasco tem supremacia no segundo turno e tem supremacia no terceiro turno. E é importante que isso seja devidamente valorizado e não esquecido, porque muitas dessas conquistas de turno se deram com o Maracanã lotado, uma pressão muito grande, grandes jogos, grandes clássicos, grandes campanhas. E isso não pode ir para um nível idêntico a um eventual quinto lugar que o Vasco tenha obtido e que tenha sido vergonhoso para o Vasco naquele determinado período. E é algo também a se pensar quem ainda cai no discurso de que o campeonato carioca é uma moleza, é fraco, uma bobagem. Se é fraco, eu quero saber por que o MUV não ganha. Há 10 anos disputando o campeonato carioca. Disputou 10 e perdeu os 10. Se é fraco, se é simples, se qualquer um ganha, por que o Vasco não ganha? Além disso, vários recordes negativos foram batidos nesse período, nesses 10 anos. O pior começo de campeonato carioca da história do Vasco é desse período do MUV. Essa consecutiva não classificação entre os 4 em turno algum também é algo inédito. O Vasco, no ano passado, não se classificou entre os 4. Esse ano não se classificou entre os 4, ou seja, ele não teve oportunidade de disputar playoff. O Vasco só numa oportunidade não tinha disputado playoff. Foi no ano de 2006, quando o Vasco, Flamengo e Fluminense não disputaram playoff. Só o Botafogo disputou playoff e o Botafogo acabou sendo campeão carioca naquele ano. Em todos os outros anos em que o Vasco esteve fora da gestão do MUV, o Vasco disputou playoff. Playoff existe no Campeonato Carioca desde 2003. Se nós considerarmos que houve uma fase classificatória do Campeonato de 2002, o Vasco também estava no quadrangular, um dos quadrangulares de 2002. Mas essa é a realidade. E se você parar para analisar, se nós pararmos para analisar, em 2009 o Vasco estava nos playoffs, em 2010 o Vasco estava nos playoffs, em 2011 o Vasco estava nos playoffs, podia perder na semifinal, agora o que aconteceu nesse período de 2019 e 2020, 2020 e 2021, quanto mais se fala que não vale nada, menos o Vasco faz em campo. E o problema é que os outros estão ganhando. O problema é que nós tivemos nesses 10 anos de MUV 6 títulos do Flamengo, 3 do Botafogo e 1 do Fluminense. É só esse o problema. Se o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo chegassem à conclusão que também não valia nada e fosse disputar o Madureira, o Volta Redonda, a Cabo Friense, o Resende, o Nova Iguaçu, tudo bem. O problema é que eles continuam disputando, ganhando, levantando taça. E talvez a imaturidade política, ou a imaturidade do discurso, ou a imaturidade por imaturidade, tenha levado a que as pessoas queiram esquecer que o Vasco, na última gestão em que não teve MUV, o Vasco foi bicampeão carioca. Ganhou um dos títulos invicto, e o anterior, o de 2015, o Vasco não ganhava o Campeonato Carioca há 11 anos. Ganhou a Taça Guanabara, ganhou a Taça Rio, o Vasco ganhou 4 taças em 3 anos. 2 campeonatos, mais 2 taças. E parece que isso foi um mal, foi ruim, porque o importante é dizer que não vale nada. Talvez para não dar mérito para quem conquista. O grande problema é que precisa conquistar para dizer que o outro tem demérito em ter conquistado. Tem que conquistar muito mais. Tem que ir para uma gestão, ganhar os 3. Aí ganha os 3 e aquele ganhou só 2. Tudo bem, essa é uma competição bastante saudável. Essa gestão eu gostava dela, ganhou 2. Essa aqui ganhou 4. Essa aqui ganhou 6. Tá ótimo. O que não pode é,
desvalorizar aquilo que nós vencemos, aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós conquistamos em 2015 e 2016. Em 2016, o Vasco conquistou seu campeonato carioca com o maior número de clássicos disputados em toda a história das conquistas do Vasco Campeonato Carioca, além de ter sido invicto. O Vasco repetiu em 2016 a campanha obtida em 1945. Foi o mesmo número de jogos, mesmo número de vitórias e empates. E não é possível que nós vamos continuar da maneira como estamos. O Flamengo, ano que vem, briga por um tetracampeonato que nunca ganhou. E não vai estar preocupado se vale, se não vale, se o torcedor do Vasco acha que vale, se não vale. O que ele está satisfeitíssimo é ver que o Vasco não é adversário numa conquista dessa. O Vasco venceu o Flamengo na fase regular e não se classificou. Pelo desdém que trouxe ao campeonato. Esse rapaz que é gerente de futebol do Vasco, veio de São Paulo, parece que foi bom ele sair de São Paulo, porque São Paulo ganhou o campeonato regional, o campeonato paulista. Porque aqui no Vasco ele tomou as atitudes que tomou. O Vasco jogou com time B, time de garoto, sabendo que era um campeonato em pontos corridos, o Vasco perdeu os jogos que não podia perder. Por causa daquele começo. Então esse garoto que é inexperiente, além de incompetente, é inexperiente, tem que entender uma coisa. Aqui no Rio, São Paulo, o problema dele como é que é? Aqui no Rio é Vasco e Flamengo. Nós fizemos a estatística e mostramos. Fora do período do MUV, o Vasco ganhou 30 turnos de campeonato e o Flamengo outros 30. No período do MUV, o Flamengo ganhou 8 e o Vasco 1. Tem alguma coisa errada aí, porque tem um lado que não está dizendo que não vale nada, que é uma porcaria, que não serve, está ganhando. Só tem um lado que diz que não vale porcaria nenhuma, que não interessa, etc. Porque o outro está ganhando. Está ganhando e está se mostrando hegemônico. E o que nós temos que fazer? Ganhar, conquistar, levantar a taça. É isso que o Vasco tem que fazer. Não é ficar com esse discursinho derrotista, fingidamente de desdém, mas derrotista, que tem medo de enfrentar, tem medo de dar as caras. Em 2020 foi a mesma coisa, o Vasco foi jogar com o Flamengo, era para dar uma surra no Flamengo, botou o time, o Flamengo está botando um time B, nós vamos botar aqui um time eventual. Tem nada a ver. O Vasco tem que cuidar de ganhar, de conquistar, de passar por cima. Aí passa por cima, ganha 10 campeonatos cariocas seguidos, aí diz que não realmente é uma porcaria, que não vale nada, que é tranquilo, que qualquer um ganha. Tá bom, mas primeiro ganha. Porque nós ganhamos 24 campeonatos cariocas com muito suor. E estamos dando de bandeja, desde que o MUV entrou, campeonatos e mais campeonatos cariocas para os outros, desdenhando o suor que teve aqueles outros que nós ganhamos. Ou que nós brigamos para ganhar. Então essa que é a realidade que nós devemos encarar nesse momento. É uma vergonha o que o Vasco fez na disputa do Campeonato Carioca no ano passado e nesse ano. Uma vergonha a postura do Vasco em relação ao benefício que trazia em termos financeiros do Campeonato Carioca, quando o Vasco resolveu se atrelar às ideias do Flamengo no ano passado. Uma vergonha que o Vasco recebeu esse ano de direitos de TV, por completa irresponsabilidade e pelas pessoas não terem o mínimo de discernimento. E agora nós temos que entender que ano que vem é para ganhar o Campeonato Carioca de qualquer jeito. Porque senão nós vamos ter que ficar na mão do Fluminense ou do Botafogo para ver se o Flamengo não é tetracampeão, que nunca foi. E esse é o objetivo, como quando o Fluminense foi tricampeão em 85, era o objetivo não deixar que fosse teto em 86. E assim sucessivamente. Como fizeram o diabo para o Vasco não ser tricampeão em 94. Os mais novos não sabem. Mas fizeram o diabo o Vasco não ser tricampeão. Não conseguiram. E nós vamos dando de bandeja para os outros. E sistematicamente dizendo que não vale nada, que não vale nada, que não vale nada, e tome título para o outro. Não vale nada, e tome título para o outro. Não vale nada, e tome título para o outro.
Então vamos parar para raciocinar um pouco mais. E não tem essa história, o Campeonato Carioca era muito mais valorizado, porque não sei o quê. Em 1988, quando o Vasco ganhou de 1-0 o gol do Cocada, começou o Campeonato Carioca, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, e aí veio aquele discurso na Rádio Globo, no programa Enquanto a Bola Não Rola. Tem que acabar com o Campeonato Carioca, fazer um grande torneio Rio-São Paulo, porque isso não tem mais sentido, esse Campeonato Carioca não leva nada a lugar nenhum. Só que sabe o que aconteceu? O Vasco ganhou 4 vezes seguida do Flamengo, o discurso mudou. Imediatamente mudou. Que o problema da questão do Campeonato Carioca é o seguinte: naquele momento, o Flamengo tinha conquistado uma série de títulos, Brasileiro, Libertadores, Copa Toyota, o Vasco estava 15 anos sem ganhar. Então, para desvalorizar o que o Vasco estava ganhando, isso aqui não vale nada. E hoje nós chegamos à insana percepção de quem gere o Vasco, das pessoas que fazem parte desse movimento absolutamente... Esse sim, o movimento lunático, que começou lá em 2008, de destruição do Vasco, lá em julho de 2008, e permanece hoje, dando golpes à torta e à direito, de não entender o óbvio, que o Vasco divide espaço, divide mercado, divide torcida, e tem que conquistar títulos. Tem que brigar por títulos e conquistar títulos. Ah, o que o Vasco tem mais chance de ganhar é o Campeonato Carioca. Sim, o que o Vasco tem mais chance, o que o Flamengo tem mais chance, o que o Fluminense tem mais chance, o que o Botafogo tem mais chance. Mas tem que ganhar. Não é fazer o que fez nesses últimos anos. E a partir daí, volta a falar. Ganha 10 seguidos e diz que não vale nada. Tá tudo bem. Agora, não é jogar 10, perder 10 e dizer que não vale nada. É a história das uvas estão verdes.